Olá! Olá! Estamos em mais um programa Odontoprime, sempre cuidando da sua saúde bucal. Por isso, no programa de hoje, nós vamos comentar sobre um tema que a gente já vem abordando, mas que é sempre muito bem visto, e a pessoa sempre quer ver novamente, que seria sobre a estética bucal, que é um tema que a gente tanto vê na área da odontologia, até como em outras áreas da saúde, que é o primor atual, que todo mundo sempre está buscando para poder melhorar. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a estética bucal. Nós vamos mostrar um pouquinho todos os materiais e técnicas existentes para deixar o sorriso muito mais bonito, um sorriso mais agradável, um sorriso mais harmonioso. A gente, na verdade, vai mostrar como a gente reconstrói esses sorrisos, muda completamente o sorriso e faz com que a pessoa possa sorrir sem medo da sua condição bucal, sem medo de sorrir e possa ter uma vida melhor. Então, assim, o que a gente pode fazer para exemplificar isso é mostrar os casos que a gente vem realizando no consultório. Por isso que a gente vai apresentar alguns casos para vocês aí, tá? Geralmente sempre relacionados hoje à estética mesmo, né? Mesmo. Vamos começar então? Então vamos passar. Então aqui, esse primeiro caso, né? Então vocês podem ver essa paciente, ela compareceu ao consultório, então com a queixa o quê? Da estética da região frontal, né? Então ela era incomodada porque principalmente esses dois dentes dela, vocês podem ver dos dois lados, eram dentes que estavam mais escurecidos. Eram dentes que tinham sido feito canal há muito tempo e, como muita gente que está em casa sabe, principalmente antigamente, quando a pessoa fazia o tratamento de canal, os dentes acabavam ficando mais escurecidos. É claro que hoje não é mais assim, até o próprio tratamento de canal evoluiu muito, mas antigamente isso era muito comum. A pessoa fazia o tratamento de canal e os seus dentes começavam a ficar mais escurecidos. Então ela tinha esses dentes, além de escurecidos, bem restaurados, ele tinha fraturado e tinha sido colado. Então assim, além de estava frágil, ela não tinha liberdade para comer, porque a qualquer momento ela sabia que ele podia quebrar no meio de novo, porque ele estava com uma rachadura bem no meio. Então ela tinha esse medo e fora que esteticamente ela estava bem descontente, né? Então aqui mais uma visão do sorriso aberto para vocês verem como estava desarmônico essa linha do sorriso dela. Qual o primeiro passo que a gente sempre faz no consultório quando a gente vai mexer com estética? Todos os passos, não é um ou outro, a gente sempre segue o mesmo tipo de protocolo, que é fazer o quê? O enceramento diagnóstico. Então, aqui a paciente tinha, como ela chegou ao consultório, isso foi feito molde e era aquele dente que vocês viram na foto antes, né? Os dentes um pouquinho mais curtos, com espaços, com um formato não tão bonito. Com isso, a gente envia ao laboratório e é feito um enceramento dessa região. Então, mostra-se o quê? Desses dentes aqui, dessa curva que ela tinha invertida, porque os dentes da frente estavam também mais curtos, a gente fez o quê? Aumentou o tamanho desses dentes da frente, deixando eles mais compridos, o formato mais harmonioso e só a partir desse momento é que a gente vai mexer na boca do paciente. Então a gente sempre tem que ter um enceramento diagnóstico, tá? Aqui uma visão mais aproximada então do quando a paciente chegou e como a gente iria buscar o tratamento dela com este enceramento, tá? Então partimos para os preparos. Então esses dois dentes, ela tinha tratamento de canal, foram feitos núcleos de fibra de vidro, né? Os outros dois elementos foram feito um preparo para lâmina, porém nesse caso foi um preparo um pouquinho mais invasivo, por quê? Porque ela tinha muita restauração nesse dente. Então, como a gente não gosta de um material em cima de outro material, o que a gente fez? A gente removeu todas as restaurações antigas dessa paciente até ficar realmente só com o que fosse dente natural, dente saudável, para que então a gente pudesse moldar e fazer essas lâminas. Então, seria duas coroas inteiras, que foi os dentes delas que estavam bem sacrificados, que foram feitos núcleos de fibra de vidro, e duas lâminas de porcelana, né? Então, passando, aqui ela está fazendo as provas, a prova do provisório. Então, sempre a gente vai, baseado naquele enceramento que a gente fez, o paciente usa os provisórios onde a gente não olha a cor deles. Por quê? Porque o material do provisório é um material bem mais simples. Então, ele serve apenas para a gente ver o quê? Formato, o tamanho, se fica bonito, se a gente acha que pode aumentar um pouquinho mais, diminuir um pouquinho mais. O paciente passa uns dias com esse provisório olhando se ele gostou, se era isso que ele estava buscando, né? E então a gente faz a
remoção, a tirada de cor, a tomada de cor, que a gente chama. Então existe uma escala de cor para isso. Então a gente faz, perante o dente natural dela, a gente tem uma escala que se aproxima disso e às vezes no mesmo dente a gente não escolhe um único tom, então às vezes no mesmo elemento dental eu defino que ele é um pouco mais escuro na base, um pouco mais claro no centro, um pouco mais transparente na ponta, e é toda essa tecnologia hoje que dá a que a gente tenha um dente extremamente natural com a porcelana. Então essa aqui é uma foto da escala de cor para vocês verem. Assim, ó. Então, sobre essa escala, que a gente sempre faz essa seleção, se vocês puderem ver aí na tela, cada dente aqui, então, tem uma cor pré-determinada da porcelana e essa cor ela está descrita aqui embaixo, eu tenho separado por suas letras e números. Essa escala aqui é uma escala clássica, é uma escala que é um padrão, que de uma certa forma até internacional, e ela evoluiu também já para uma escala também 3D, mas então, mesmo assim, como a gente viu na foto anterior que a Morgana apresentava, a gente pode ter duas cores que o próprio técnico do laboratório vai mesclar essas cores, vai torná-las tom sobre tom, e ainda depois ainda tem a possibilidade daquelas pigmentações, de características próprias. Com certeza. Até porque o próprio dente, ele tem várias camadas, né, gente? Então, a nossa dentina é um pouco mais amarela que o nosso esmalte que vai em cima. Então, tudo isso hoje o laboratório consegue colocar uma camada de baixo um pouquinho mais escura que a camada de cima um pouco mais clara, para dar a naturalidade desse dente, né? Então, passando, isso aqui é a prova das lâminas já, a prova do trabalho definitivo. Então, nessa prova a gente olha também tamanho, forma. Então, aqui vocês podem ver já pintadinho de preto o que era isso aqui. Era um sinal de que eu queria que fosse feito um acréscimo de porcelana nessa região, que estava aparecendo um espaço ali um pouquinho desagradável. Então, para tudo isso a gente faz essa prova para ver se deu tudo certo, para o paciente também olhar, prova de cor, né? Para ver se realmente a cor que a gente escolheu na escala é a cor que ficou legal. O termo certo mesmo é a prova da porcelana, para checar isso e para ver que existem esses probleminhas que são extremamente fáceis de poder resolver, corrigir, né? E aqui instalando o trabalho definitivo, então no dia de instalar, então vocês podem ver que a gengiva ainda está um pouquinho vermelhinha. Por quê? Porque é feito a colagem adesiva, né? Então, através de fotopolimerizador, cimentos adesivos, então a gente tem que tirar o excesso, trabalhar bem nessa região. No dia da colagem fica um pouquinho vermelhinho, no outro dia já ninguém nem vê, né? Então aqui nós temos um sorriso de perfil dessa paciente, de como ela chegou ao consultório e de agora como a gente conseguiu instalar esse trabalho, essas coroas e essas lâminas, né? A diferença aqui, uma foto de repouso do mesmo trabalho, então você pode ver a diferença desse trabalho. E a foto do sorriso final. Então conseguimos uma estética muito agradável, um equilíbrio de sorriso, de cor, de forma, e é isso que a gente sempre está buscando nesses pacientes.